Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E paz do Senhor a todos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um momento que nós vamos estar falando da mensagem de Jesus. E vamos estar orando agora, aí onde você estiver, na sua casa, onde você estiver aí, na roda dos amigos, dos colegas. Vamos estar orando agora e daqui a pouco a gente vai estar falando da mensagem de Paulo. Aleluia. Mensagem de Jesus através da vida de Paulo. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nesta Amém, hora, Senhor. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor é e o Senhor tem sido em nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Que nesta noite, Senhor, esta palavra ela venha alcançar os corações, que venha, Senhor amado, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor entra, o Senhor chega, algo Amém, acontece, Senhor. que venha Obrigado, ter, Senhor, Jesus. transformação, mudança de mente, Senhor, uma metanoia de mente, ó Pai, uma transformação de vida, Pai, Amém, em o Jesus. nome de Jesus, Pai querido. Nesta noite eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha conduzir totalmente esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, as vidas, alcança os corações nessa noite. Amém, E o Seu Jesus. nome será mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos estar lendo a carta de 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos estar lendo ela. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 1, fala assim. Esse capítulo fala sobre o caráter da pregação de Paulo, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, Aleluia. para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém. Eu vou só dar uma posicionada aqui, melhor, né? Vamos ler novamente essa carta. O apóstolo Paulo está escrevendo, né, aos coríntios, aos irmãos lá da igreja de Coríntios. Então ele escreveu assim, que o Paulo, ele estava dizendo aqui no primeiro capítulo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo estava dizendo assim, que ele, quando ele foi evangelizar as pessoas, os irmãos lá de Coríntios, daquela cidade de Coríntios, ele não foi com sublimidade de palavras. Ele não foi com palavras bonitas, nem persuasivas, nem com sabedoria humana. Deixa eu ver, não chegou a falar isso aqui. Ou de sabedoria. Quando ele fala assim, ou de sabedoria humana. Porque Paulo, ele tinha muita sabedoria. Paulo, ele era super letrado. Paulo era um cara da sua época lá, que era uma pessoa expert, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito culta, uma pessoa que sabia falar com eloquência, sabia falar com muita sabedoria. Mas Paulo, ele estava explicando nesse primeiro versículo, que ele, quando ele foi conversar, evangelizar aquelas pessoas, ele não foi dessa forma.
Aí no 2 fala assim, ó, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele quis dizer que ele foi falar com ele somente de Jesus Cristo. Ele falou somente da cruz. Jesus Cristo ou crucificado. Só dessa forma. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Então ele foi com grande respeito e temor a Deus falar de Jesus para eles. E ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mais uma vez, Paulo, ele sendo taxativo, ele sendo, insistente em falar para eles que ele não estava falando com as pessoas de Corinto, com os irmãos, com palavras persuasivas. Ele não foi assim persuasivo com as pessoas. Ele não foi iludindo as pessoas com as palavras de sabedoria humana. Não foi assim... Palavras lindas, né? Palavras lindas e bonitas. Não foi dessa forma. Ele foi objetivo em falar de Jesus e falar da cruz. Aleluia. De Cristo crucificado. Ele fala de um poder, esse poder de Deus. Então ele fala do que? Nós estamos no 4, né? Que a minha palavra, pregação, não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Então Paulo sabia muito bem o que estava falando, porque ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, ele viu um grande poder de Deus que aconteceu ali. Um homem que era fariseu e teve um encontro com Deus, com Jesus, e teve uma transformação de mente dele, teve uma transformação de caráter, uma transformação de mente. Então isso Paulo associa tudo a um poder de Deus na vida dele. Ele associa tudo isso a um poder de Deus. Por isso que ele levou a igreja de Coríntios. E ele fala para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais uma vez, Paulo está dizendo aqui que a fé deles não tinha que se apoiar à sabedoria de homens. Então os homens poderiam vir e querer embutir na cabeça deles algo diferente do poder de Deus. Poderia vir e colocar assim, sua fé tem que se apoiar nos milagres, nas curas, tem que ir nas revelações. Não é isso que esse versículo está falando. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque isso que nós acabamos de falar são manifestações do Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que a fé deles se apoiasse não em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. E o poder de Deus aqui era o quê? O poder de Deus é a salvação. O poder de Deus é a transformação. Esse é o poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério. Está falando de uma sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, olha só o que está escrito nesse versículo. Está falando aqui, que fala sobre uma sabedoria de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que essa sabedoria, ele fala que não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então Paulo se incluiu dentro disso daqui. Paulo era fariseu, eles tinham uma sabedoria sobre Deus, eles tinham uma sabedoria de Deus. Eles achavam que tinham, mas eles não tinham a sabedoria de Deus, porque eles não creram que
no Jesus. Eles não creram na cruz. Eles não creram nisso daí. E Paulo ele diz que a nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então nem eles conheceram a Deus. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Então você vê que as coisas que nem eles ouviu, aquelas pessoas que entendiam muito, que ele fala até aquelas pessoas, os fariseus, ele não fala aqui, mas tudo leva a crer nisso, porque Paulo era o que? Eram os príncipes daquela época, eram as pessoas que achavam que conheciam de Deus e não conheciam. E olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou para os que o amam. O que? Preparou o quê? Preparou o Filho, preparou Jesus para vir e mostrar o caminho da salvação. Aleluia. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Então, aqui nos versículos seguintes fala: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Deus nos deu gratuitamente. Só consegue entender essas coisas quem consegue ser, quem é ensinado pelo Espírito de Deus. Fala-se que quem é, aqui está dizendo, quem é ensinado pelo Espírito de Deus consegue compreender as coisas espirituais. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é uma coisa assim que Deus ele nos revelou a quem ama a Deus, quem consegue entender as coisas espirituais, que quem Deus busca, né? que Deus ele planejou tudo isso antes de criar todas as coisas. Deus já planejou, Deus já havia planejado um Salvador. Deus planejou isso. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não tem ninguém que possa instruir a Deus. Não tem ninguém que possa ensinar a Deus. Paulo faz essa pergunta, mas nós sabemos que não. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, esse capítulo mostra o caráter da pregação de Paulo. Paulo pregou não com sublimidade de palavras, não foi palavras persuasivas, mas foi com o poder do Espírito de Deus. Então só o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só pelo Espírito de Deus. Não adianta ser por palavras persuasivas, por palavras lindas, pessoas que falam muito bem, pessoas que são muito bem, boa dicção, falar bem, falar bonito, falar isso, falar aquilo. Não adianta. Se não for o poder de Deus, do Espírito de Deus, para convencer, para que o homem ele possa convence, entender, né? ele que convence, abrir o entendimento da pessoa e entender que Deus
que Deus planejou tudo antes da consumação dos tempos, antes de criar tudo. Deus planejou o que? A humanidade. E dentro do que ele planejou, lá antes da consumação dos tempos, acho que eu não sei se eu falei isso, né? Antes de tudo, Deus colocou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia. Para ir até a cruz. No capítulo 1, Paulo até diz que quando ele foi lá, que ele enviou para... Ele fala assim que ele não foi com palavras, né, persuasivas, quando ele estava lá, vamos falar assim, ó. Quando o povo de Coríntios estava falando que eu sou de Apolo, um é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Paulo, né? Eles estavam meio que divididos. Paulo até falou lá que ele tinha batizado pessoas, mas batizou uma família, mas ele nem sabia quem tinha batizado, mas Deus enviou ele para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse em vão. Então, ele sempre falou sobre a cruz, né, amor? Sempre falou sobre a cruz. O intuito de Paulo foi Jesus, né? Então, dessa forma que nós vemos, né? Esse caráter, esse capítulo 2, mostrando que Paulo ele estava mostrando para o povo de Coríntios que a sua fé não se apoiasse em homens, mas no poder de Deus. Jamais se apoiasse em homem, mas no poder de Deus. E que o homem, se apoiando no poder de Deus, ele consegue, o homem que deixa ser ensinado pelo Espírito de Deus, ele consegue compreender as coisas espirituais. Aleluia. E o que são as coisas espirituais? É entender que a mensagem da cruz, ela é poderosa. A mensagem da cruz nos torna santo em Cristo Jesus. Aleluia. A mensagem da cruz, ela transforma, né? Ela transforma quando nós cremos. Aleluia. Quando você crê em Deus, ela é capaz de transformar. Então a mensagem da cruz era para que o homem ele se voltasse para Deus. A mensagem da cruz é crer em Jesus, é para que o homem se voltasse a Deus, não naquela sabedoria que eles tinham, porque Deus ele veio para aniquilar, Jesus veio para aniquilar a sabedoria dos príncipes. Tanto é que Paulo estava incluído nisso. Paulo estava incluído. Paulo era o cara, né? Era. Porque quando Paulo conheceu a Cristo, ele teve um encontro com Jesus, aquilo foi poderoso. O versículo 1, o capítulo 1 fala do quê? Fala da salvação. Aleluia. O capítulo 1 fala sobre esse caráter da pregação de Paulo, que ele está falando sobre a salvação através de Cristo. Glória a Deus. É sobre isso mesmo. Amém? Então essa é a mensagem, né? Eu acredito que tem muito mais ainda para ser refletido sobre o assunto, mas o que nós vemos hoje é isso, né? Tem muito mais, né, para a gente explanar aqui, mas o que nós temos agora até esse momento é isso, que essa palavra, sabe, que vem entrar nos corações e o poder de Deus venha ser transformador na vida das pessoas que se deixa, né, levar pelo Espírito de Deus. Quando você deixa o Espírito de Deus conduzir a sua vida, você vai conseguir compreender as coisas espirituais. Amém? Uma coisa, amor? Então, amém. Deus abençoe. Vamos estar orando. Apresentando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sim, obrigado, Jesus, pela salvação. De Deus, obrigado, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Pai,
pela tua mensagem. Obrigado, Sim, Senhor Deus. Deus, por nos salvar. Sim, Obrigado, Jesus. Senhor Deus, por nos restaurar. Obrigado, Maravilhoso Senhor é teu Deus, nome, Senhor. por nossas vidas, ó Louvamos e Pai. engrandecemos Obrigado o teu pela nome nessa salvação. noite. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por Sim, tudo, Senhor. Pai. Alcance, Senhor Deus, Senhor, essas obrigado, mentes, Senhor Deus, Senhor, Pai. corações, ó Deus. Senhor, obrigado por Aleluias. tudo. Obrigado, Senhor Deus, Senhor, pelos todas livramentos. alma batida, Obrigado pela Senhor provisão. amado, traga, Senhor Senhor, amado, traz, Senhor Deus, alegria, sobre as Senhor. vidas, ó Pai. Em nome de Transformação. Traga, Sim, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, o entendimento, Jesus, Pai, querido. da tua palavra. Sim, Pai. Senhor Deus, que as mentes, Senhor Deus, toda, Sim, Pai, Pai. tudo que vem, Senhor Deus, Pai, todo obstáculo, toda barreira, Pai. Em seja, nome de Senhor Jesus. Deus, Pai, quebrada, seja, Em Senhor nome de Deus, as Jesus. correntes quebradas, Sim, Deus. seja as barreiras, os muros caídos, ó Sim, Pai, Senhor. para, Senhor Deus, abrir o entendimento da Sim, tua papai. palavra, Traga Senhor, transformação. e entender, ó Pai, que o Senhor veio a este mundo, Sim, que Jesus Jesus. veio a este mundo para transformar, Sim, Pai, em que nome de Jesus Jesus. veio a este mundo para, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o relacionamento Sim, Pai. novamente com o Em Pai, nome de Jesus. Senhor Deus, para trazer vida, para trazer Sim, salvação, para trazer restauração Sim, Pai, sobre em as nome de vidas, Jesus. sobre as famílias, É verdade, em nome de Jesus. Deus, Aleluia, Jesus te veio para agradecemos, Pai. resgatar os oprimidos, Aleluia. Jesus veio, Senhor, sabemos, ó Abraço, Pai, que o Senhor Senhor veio, Jesus. Pai, para restaurar, para, Sim, Senhor Deus. Deus, libertar os cativos, Em ó nome de Pai, em Jesus. nome de Jesus. Traga, Pai, Senhor declaramos amado, vida, cura. declaramos restauração Sim, Jesus. nas casas, nas famílias. Aleluias. Pai, obrigado, Senhor. Sim, Paizinho Te querido. agradecemos no nome do Pai, Aleluia, Filho e Jesus. Espírito Louvamos Santo. teu nome, Senhor. Amém, nessa noite. Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.